Paz do Senhor, queridos professores, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, que o Senhor estenda suas mãos para vocês, que vocês estejam com todo o gás, toda a vontade. A gente está começando agora a fazer nossos preparativos para a nossa EBD. Eu sou Sabrina Costa, sou professora da Escola Dominical, aqui da Igreja da Assembleia de Deus de Blumenau, em Santa Catarina, e nós trabalhamos com as lições da CPAD na classe do Jardim de Infância. Nós estamos no segundo trimestre de 2019. Meu amigo, Jesus é poderoso. Glória a Deus por isso. Jesus é poderoso. Nós estamos trabalhando durante todo esse trimestre com os milagres de Jesus. Hoje nós vamos tratar, hoje a nossa aula tem como o título, deixa eu achar aqui para vocês, Jesus cura uma mulher. O objetivo da nossa aula é crer que Jesus tem poder para curar as nossas doenças, de forma que possamos cultivar o hábito de apresentar a Deus as próprias enfermidades e as enfermidades das famílias. Então, as crianças têm que lembrar, tem que ser tratado nessa lição para que a gente atinja esse objetivo, que elas saibam que Cristo é a nossa cura, é o médico dos médicos, ele tem todo o poder para nos curar e que também eles possam estar sempre, antes de tudo, colocando nas mãos de Deus as suas doenças, quando eles estiverem doentes, e as doenças dos seus familiares. Coincidentemente, hoje eu estou atacada. Eu tenho rinite alérgica, então hoje eu acordei mal da rinite. Então é um bom argumento para você começar com seus alunos. Se você estiver doentinha e tiver, não tiver como ir na igreja, e alguém, ir por você, já fale para eles, orem pela professora, que a professora está doente. Teve um dia que eu estava comentando com eles, nem era lição sobre isso, era um culto infantil e eu estava muito mal. E eu falei para eles assim, vocês creem que Jesus pode curar todas as coisas? Porque a professora está muito mal, muito mal. E daí eles falaram que sim, eu disse, eu também creio. Então agora vocês vão estender as mãos para mim. E vocês vão orar, daí eu chamei uma orem por mim, orem com bastante força, com bastante fé, que Jesus vai me curar. E depois daquela lição, assim, eu fiquei bem, consegui dar toda a minha aula, fiquei bem até o final da noite, fiquei bem durante outro dia. Então, realmente Deus me curou naquele momento. Deus não fez uma cura, permanente, mas naquele momento o Senhor me curou. Então, existem esses dois polos, Isso é um testemunho para vocês, mas também vocês podem usar nas suas lições, na sua aula. Então, existem realmente os dois polos, Jesus pode curar momentaneamente, naquele momento, e Jesus pode curar permanentemente, para sempre. Como, por exemplo, se você tiver uma doença como eles falam, uma doença crônica, que ela é permanente na sua vida, como eu tenho asma, Deus pode curar essa doença crônica que não tem cura. Mas ele também pode me curar momentaneamente. Naquele momento, ele me curou naquele momento, então naquele momento eu estou curado. Mas ele ainda não me curou permanentemente. Então existem esses dois polos, é bom a gente saber disso, porque as crianças vão perguntar. Porque quando a gente começa a aula, a introdução da aula, que eu vou dar a ideia para vocês, são algumas ideias que a gente pode aplicar na nossa aula. Você pode começar a aula brincando de médico com eles. Então eu trouxe aqui para vocês verem. Essa é a minha caixinha de remédio, uma caixa de isopor, coloquei pintei assim com canetinha. A cruz, que geralmente é a cruz dos enfermeiros e tal, e trouxe um estetoscópio de brinquedo. Então, a minha ideia eu vou pegar um jaleco emprestado, e começar a aula, eles vão chegar, e eu já vou estar lá com a minha cara de médica, e você a minha caixinha de médico. Então, a gente vai brincar de médico. Se você estiver doente, daí você pergunta, mas você já teve doente? O que você teve? Você ficou bom?
O que aconteceu? Você achou bom ou achou ruim? É muito ruim ficar doente, né? E aí você conversa sobre as doenças. É legal você levar caixas de remédio vazia, né? Não deixar as crianças tratar com remédios assim. Esse tipo assim, ó, de seringa que a gente dá remédio pra eles, né? Que aí você leva, finge que tá dando remédio, brinca um pouquinho com as crianças, né? Então eu trouxe a caixinha realmente pra isso. Elas vão ver, ah, legal. É, tem o Sorine, né? Tem os remedinhos que dá pra colocar também. O Sorine, por exemplo, dá pra colocar. Umas seringazinhas assim, pra fingir que eles estão recebendo vacina. Daí eles conversam com eles, né? Ah, a vacina é boa, né? A vacina é boa pra prevenir as doenças, pra você não ficar doente, né? E daí faz os curativos e assim por diante, né? Você pode tirar a febre deles, leva as coisinhas para poder fazer com que eles, por exemplo, se sintam, né, num ambiente para conversar sobre as doenças. E também, assim, você pode fazer um deles ser o médico, né? E eles podem brincar realmente de médico. Depois de um tempo que eles tiverem brincado bastante, tudo, vocês vão perguntar para eles assim, ó, olha, a gente sempre toma remédio, faz vacina, a mãe não deixa faltar, né? Lá na campanha da vacina. Mas vocês ficam doentes de vez em quando de novo, não ficam? De vez em quando a gente ainda fica doente, porque a gente tá nesse mundo e tal. Mas, daí você vai apresentar para eles um remédio. Você fala assim, eu tenho um remédio aqui que ele cura qualquer doença. Todas as doenças que você pode imaginar, ele cura. Vamos fazer um teste? Fale uma doença que você sabe. Daí cada um vai falar uma doença que sabe. Daí você vai falar assim, ele cura essa. Ele cura essa. Ele cura essa. Você vai falar todas. E eu trouxe aqui, tipo uma caixona de remédio. Esse remédio é muito bom. Esse remédio realmente é fantástico. O nome dele é Curadato de Cristonisita. Eu inventei esse nome, tá, gente? Porque eu quis dizer que é Cristo, né, que cura. E ele cura, quem cura é Cristo, né? Mas eu fiz uma caixa de remédio grandona para eles ficarem curiosos. Que remédio será esse que cura tudo, qualquer doença? Nós vamos descobrir que remédio é esse só no final da aula. Depois da nossa história, que vocês vão ouvir a história de uma pessoa que vai vir aqui contar a história. Vocês falem assim com eles, né? Essa é uma ideia que eu tô dando para vocês, vocês podem adaptar ela para sua realidade, mas é uma ideia bem bacana, essa aqui do remédio grandão. Eu fiz com uma caixa de papelão, encapei ela e procurei uma caixa de remédio, procurei imitar um pouco mais, né? Eu coloquei, né, contém, uso adulto e pediátrico, essas coisinhas assim, né? Pra deixar mais assim, com cara de remédio realmente. Então, esse aqui é um remédio que cura todas as doenças. Depois a gente vai ver que remédio é esse. Daí vocês colocam ele de lado, porque vocês têm que incentivar, né, essa coisa de curiosidade, tá? Como eles são muito curiosos, dá pra gente incentivar bastante a questão da curiosidade. Então, daí vocês fazem assim, né? Faz essa primeira introdução, coloca essa questão do remédio que cura todas as coisas, e daí vocês vão entrar na história, tá bom? A história, hoje, eu trouxe uma ideia para vocês. Na verdade, sim, eu quero, antes de contar a história, eu quero dizer para vocês que eu não trouxe algumas coisas que eu iria trazer. Porque eu deixei para imprimir uma gráfica, né, o versículo bíblico, meu cartaz de versículo bíblico, algumas outras coisas, assim, para mim trazer. E não ficou pronto, não deu certo. Hoje de manhã não consegui fazer direito. Não consegui trazer aqui para vocês. Mas eu vou dar para vocês tudo isso, assim, vou colocar fotos e colocar lá no PDF, tá? Vou colocar tudo certinho no PDF e vou dar um modelo também, tá bom? Antes da gente começar continuar, né, a nossa pré-aula, hoje eu quero deixar isso claro para vocês. Não consegui, por alguns motivos, né? Também estou um pouco ruim, então eu não consegui lá pegar e também não estava pronto na gráfica que eu deixei. Então,
eu não consegui trazer tudo que eu queria, tá? Mas eu vou falar para vocês e daí vocês dão uma olhada lá no PDF, no nosso site da Escola Bíblica, tá? E eu também vou colocar lá no nosso Face. Então, para a história, eu queria, assim, trazer para vocês a ideia de vocês ensinarem essa história. Vocês podem fazer, assim, vocês mesmos, ser a sogra de Pedro, porque a nossa lição fala sobre a sogra de Pedro, que estava muito doente com febre, e Jesus colocou as mãos sobre ela, expulsou a doença e ela ficou bem. Nessa passagem, na continuação, a lição também traz a continuação. A continuação dessa passagem, Jesus expulsou vários demônios de várias pessoas. Eu não achei legal trazer isso para a história, porque a gente está falando sobre cura. Não cura espiritual, mas cura física. Então, eu adaptei um pouquinho a minha lição. Eu vou fazer dessa maneira com a minha classe. Se você acha que não tem, né, que não tem porquê, se você acha que, eu tô falando nada a ver, o que eu falei agora não tem nada a ver, a gente tem que falar mesmo. Fica a seu critério, professor. Assim, eu não tô, estipulando que é errado. Não é que é errado. Porque eu achei que não casa com o nosso objetivo. Nosso objetivo é falar que Jesus cura todas as doenças. E a libertação espiritual, demônios, né, manifestações de demônios, eles são estritamente espirituais, né? Eles tratam na vida das pessoas espiritualmente. Então, isso é uma libertação espiritual, não é uma cura. Não é como você pedir a cura pela depressão, por exemplo. A depressão, ela é uma doença da alma. Muitas pessoas afirmam que ela é espiritual, que ela é um demônio da depressão que vem e toma a pessoa. Muitas pessoas afirmam isso. Eu, particularmente, acredito que a depressão é uma doença psíquica, né? Eu acredito nisso. Porque muitas pessoas, tanto cristãos como não cristãos, como de outras denominações, elas têm essa doença. A depressão é uma doença psíquica, pelo que eu entendo, né? Tanto que ela atinge crianças, atinge adolescentes, atinge adultos. E a gente precisa tratar isso como uma doença. Mas, assim, né, eu também não tiro a questão espiritual. Então, assim, é uma questão muito de acreditar, né, da sua convicção. Eu não acredito que alguém possa ser, né, um demônio, possa estar... É claro que Satanás, ele ataca a gente, né, com suas flechas, com suas armadilhas. Só que não é uma manifestação demoníaca. Eu acredito que não seja uma manifestação demoníaca. A depressão pode ser, sim, uma seta maligna lançada para sua vida, talvez, né, uma armadilha, qualquer coisa nesse sentido. Mas eu não acredito que Satanás ele possua alguém num espírito depressivo, que a gente precisa libertá-los, assim, com imposição de mãos para libertar os demônios. Eu não acredito nisso, eu acredito mais na questão de realmente a parte física, a parte emocional da pessoa que é agredida pela doença da depressão. E é claro que é uma porta aberta, né? E a gente não pode esquecer dessas coisas, mas a gente não pode tratar as coisas todas iguais, né? Então, a parte ali da Bíblia que fala sobre isso, eu acho que não casa com a história, com a lição. Por isso que eu, particularmente, acho que deveria ser tirado. Daí eu trouxe para vocês uma ideia que foi dada para mim também, através da professora Maquiel, né? Uma ideia para a gente colocar as questões, essas doenças psíquicas, junto com a nossa história. Então, o que eu fiz? A ideia para contar sobre as fábulas de Pedro, você pode trazer alguém caracterizado. Isso aqui para vocês verem, né? Ó, na minha igreja tem algumas capas, daí você pode colocar
uma capa em você mesmo, né? Colocar uma capa, se caracterizar com um lenço na cabeça, né? Fazer assim que você é a sogra de Pedro. Você pode colocar talco no cabelo para ficar grisalho. Então você, professor, falar que você quer contar a sua história da sua doença, quer contar um testemunho para as crianças. Então você vai contar. Eu estava muito doente, começou com uma dorzinha no corpo, eu fiquei gripada, e depois eu comecei a ficar muita febre. Por que eu tenho febre? Aí elas vão falar, né? E daí você vai falar, meu Deus, eu ficava na cama assim, ó, tremendo, assim, gemendo, né, de febre. E ninguém conseguia fazer essa minha febre. Colocava um pano úmido na minha cabeça, me dava um remedinho, mas a minha febre não passava. Até que um dia meu filho trouxe alguém muito especial, uma pessoa muito especial na minha casa, porque ele sabia que essa pessoa poderia me curar. E daí você vai falar que Jesus estendeu as mãos, tá? Você pode ser essa pessoa, né? Você pode ser a mãe de Pedro, ou você pode caracterizar um adolescente ou um jovem para ela vir contar a história, né? Daí ela pode bater na porta, né? Hoje eu vim contar a história da minha doença para vocês. Depois que ela terminar de falar que Jesus curou ela, na hora, assim, Jesus curou, ela pode falar para as crianças, vocês têm uma história assim que Jesus curou vocês na hora? E as crianças podem contribuir com as suas histórias, né? E depois disso, daí ela pode também falar assim, olha, crianças, tem doenças que são do nosso corpo, né? Tem doenças que são do nosso corpo, mas tem doenças que começam lá dentro do coração. São doenças muito tristes. E daí, então, eu vou dar para vocês, vou deixar lá no PDF também, a história da Mariana, né? É uma história que fala sobre depressão e vocês podem estar contando essa história. Daí vocês podem também trazer alguém caracterizado, ou vocês podem fazer nos fantoches, ou vocês podem fazer com bonequinhas de EVA, assim. Ou essa aqui não é de EVA, né? Essa aqui é impressa, né? Ela era de um cartaz que eu tinha, então eu tirei ela para vocês terem uma noção. A Mariana, eu vou contar a história rapidinho para vocês. A Mariana era uma menina muito feliz. Ela ia no culto, ela ia na igreja, ela gostava de cantar e de dançar. E ela também ia na escola, tinha sua família, sua mãe, seu pai, viviam todos muito felizes. Mas depois de um tempo, teve um dia que a Mariana começou a ficar triste, ela não sabia por quê. Nesse momento, quando você começar a falar que ela começou a ficar triste, você pode começar a cobrir ela com um pano preto. Eu esqueci em casa no pano preto, só para variar, né? Então, eu esqueci em casa, mas você pode começar a tapar ela com um paninho preto. Porque aquela depressão, aquela tristeza que ela estava, parecia que puxava ela para um lugar muito escuro, sabe? Ela ficava muito triste. E ela não sabia dizer por quê. Aos pouquinhos ela foi parando de sorrir, ela foi parando de gostar de ir na igreja, ela foi parando de gostar de dançar, foi parando de gostar de ouvir música, de cantar, foi parando de sorrir, foi parando de fazer amigos na hora do recreio. Na hora do recreio ela ficava sozinha no cantinho. E cada vez que você vai falando que ela ficava mais triste, mais ela vai entrando naquele caminho escuro, né, que ela estava. Então, ela ficou numa tristeza e ela nem sabia por que daquela tristeza toda, sabe? A tristeza começava lá dentro do coração dela e ela se achava feia, achava que os amigos dela não gostavam dela, achava que não tinha mais amigos, achava que não era mais legal, sabe? Tudo que ela fazia era ruim, ela não gostava. Então, tudo isso você pode tratar. Até porque, né, depois de um tempo, você pode até perguntar para as crianças, vocês se sentem assim às vezes, né? Você se sente assim tão mal com você mesmo? Essa doença é uma doença que começa lá no coração, é uma doença que se chama depressão. É uma doença muito triste.
Até que uma hora a mãe da Mariana vê como ela tá triste. Ela chega da escola chorando, se tranca dentro do quarto. E a mãe da Mariana vê como ela tá triste, como ela tá triste. E daí a mãe da Mariana pega, senta e conversa com ela como Deus ama ela. Leva a Bíblia pro quarto e daí marca os versículos que diz como Deus a ama, que Jesus quer que ela seja feliz e não triste. Jesus é a nossa alegria. Então daí a Mariana começou a ouvir, começa a lembrar sobre as palavras de Jesus, começa a ler a Bíblia com a mãe, começa a fazer, né, ver como Jesus a ama através da palavra de Deus. E daí ela começa a lembrar como ela é feliz com Jesus. E daí ela deixa Jesus entrar novamente na vida dela para limpar e tirar toda essa doença que é a doença da depressão. Você pode trazer bem legal com fantoches ou com desenhos assim, né? Ou alguém representando a Mariana, que ela tá muito triste, né? Que ela tá muito infeliz. E daí ela também, né? Vocês cobrem ela com pano preto, assim, uma pessoa, né? Se for um adolescente, um jovem, né? Que esteja representando, você pode fazer essa encenação. E as crianças vão ver e elas também podem se identificar. É até uma maneira, professor, de você ver se tem alguém da sua sala, entre as suas crianças, que tem esse comportamento tão, assim, solitário, né? Que pode ser um agravante, pode ser que ela esteja entrando em uma doença como essa. Então, daí depois que você fala sobre isso, daí você traz o versículo bíblico. Como eu falei antes, né, eu não consegui pegar na gráfica, não estava pronto, então daí eu fiz um receituário. Então, um receituário grande, uma folha A3, e coloquei o versículo no receituário. Essa é a receita de Cristo, né? A receita para as nossas doenças. E depois que você fala sobre Mariana, que daí Jesus tirou ela daquele lugar tão escuro que ela estava, daquela doença tão triste que era do seu coração, e Jesus tem o poder de tirar todos nós de lá, daí você vai falar sobre o versículo. Então, crianças, nosso versículo é este, para a gente sempre se lembrar. Ele levou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Mateus 8,17. Daí você vai mostrar a receita para eles. Olha só, Jesus deixou essa receita para a gente. A receita de que Ele é a nossa cura em todos os momentos. Tanto das nossas doenças do coração, como das nossas doenças físicas. Das doenças que a gente tem que tratar com remédio, que é o nosso corpo que fica doente. E as doenças espirituais, as doenças do coração, as doenças da mente, Jesus também cura e Ele pode curar todos, porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E daí você lembra eles. Vocês lembram daquele remédio que eu falei, que era o remédio mais poderoso que curava todas as doenças? Vocês querem ver que remédio é esse? Daí você vai abrir e de dentro você vai tirar outra coisa que não ficou pronta lá na gráfica, tá? Eu pensei em fazer um desenho, né? Eu imprimi o desenho de Jesus grandão para deixar aqui dentro. Daí vocês vão abrir a caixa de remédio e vão puxar o desenho de Jesus. Ou, né, vão puxar uma placa escrito Jesus, ou puxar a cruz escrito Jesus no meio da cruz, né? Pode ser todas essas hipóteses que vocês podem tirar de dentro do remédio que cura todas as doenças. Qual é o nosso remédio que cura todas as doenças em todos os momentos, que nunca falha? É Jesus. Esse é o nosso melhor, maior e mais poderoso remédio. Amém? E daí vocês vão trazer para eles um hino de louvor, né? No final da aula, eu estava pesquisando e achei um hino muito legal, da tia Paulinha. O nome é Maravilhoso Ele É. Vocês podem cantar, é muito bonitinho, é bem simples, as letras são bem fáceis de gravar. E no coro ela fala, maravilhoso Ele maravilhoso Ele é, forte e poderoso, príncipe da paz. Então Jesus é tudo isso e Ele é poderoso, suficientemente poderoso para nos curar de
todas as nossas doenças. Como lembrancinha, você vai ver lá na lição da história da Mariana, que a Mariana, ela ganhou a Bíblia da mãe, né? E a mãe pintou os versículos da Bíblia, que são aqueles versículos que falam que nós somos especiais, que Deus nos fez para ser sua imagem e semelhança, que nós somos belos, né, diante de Deus, e que Deus nos ama como nós somos. E também que Jesus morreu na cruz por nós, por nos amar tanto. Então, todos esses versículozinhos, eles foram pintados na Bíblia da Mariana. Você pode fazer essa encenação também, né? E para a lembrancinha, você pode fazer eles enroladinho no papel e dizer para as crianças que elas também têm um pedacinho da Bíblia, como a Mariana teve, para se lembrar sempre que Jesus nos cura, Jesus nos ama, que Ele é poderoso. Então, você pode dar vários versículos para as crianças, para os pais lerem para elas, no final da escola bíblica, para elas sempre se lembrarem sobre isso, que Jesus nos ama e que Ele levou sobre si todas as nossas dores, os nossos castigos e as nossas enfermidades. Tem outra coisa que você pode fazer antes de tudo isso que eu esqueci de dizer. Tem o Melô do Resfriado, da Aline Barros, que você pode cantar para brincar com eles. Quando vocês estiverem brincando de médico com eles, você pode colocar para eles cantarem, né? Porque não é uma música que fala muito que Cristo cura, né? Ela só tem uma menção de que a gente tem que começar. Toma um remedinho e comece a orar. É isso que eles falam, né? Mas tem tudo a ver com o tema. Então você pode colocar para eles brincarem, né? E depois você pode trabalhar isso, ó. Toma um remedinho e comece a orar. Por que ela está pedindo para orar? Porque Jesus, né, pode nos curar. Vocês acreditam que Jesus pode nos curar? Daí eles vão começar a conversar com vocês sobre isso. É muito legal a gente ter sempre esse diálogo com as crianças, né? E para finalizar, então, eu trouxe para vocês um modelo de cartaz de linha do tempo, né? Para vocês terem uma linha do tempo. Eu pensei assim. Aqui é Jesus segurando o cartaz da linha do tempo. Eu não terminei, não finalizei ele ainda, porque eu mandei também aqui escrito linha do tempo, bem bonitinho, assim, de rosa e amarelo, vai ficar bem bonito, né? Linha do tempo. E aqui esses bolsinhos são os bolsinhos da história. O que eu trouxe para colocar nesses bolsinhos? Por exemplo, na lição número 1, a gente falou sobre as cargas, né? Que Jesus colocou água para fazer um milagre do vinho, de transformar água em vinho. Você coloca aqui no bolsinho do número 1. A segunda lição foi a pesca maravilhosa, né? Então eu coloquei um peixinho. E essa terceira lição eu coloquei no palitinho uma caixa de remédio, porque Jesus é o nosso remédio. Então daí você vai colocando nas lições, nos bolsinhos, uma referência das lições passadas e todas as lições você vai poder recapitular. Você não lembrou dessa aqui, crianças? Essa aqui foi quando Jesus transformou a água em vinho. Onde ele estava? Num casamento, daí você conversa com eles. Essa aqui é aquela vez que Jesus, Pedro, Thiago e João estavam num barquinho, Jesus mandou eles colocarem as redes, jogarem no mar, mas eles estavam cansados porque eles não tinham já tinham passado muito tempo, eles não tinham pescado nada, mas quando Jesus mandou, eles obedeceram e Jesus fez um milagre, eles pegaram muitos peixes, né? E na terceira lição, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus curou ela, quando colocou as mãos sobre ela, Jesus tirou toda a doença dela. E também Jesus curou a Mariana, curou das doenças do coração dela, então Jesus é o nosso remédio, né? Jesus é o nosso remédio mais poderoso. Então daí vocês vão fazendo assim, todas as lições vocês vão ter algo para colocar. E essas lições são legais porque você não precisa ficar, né, pensando, meu Deus, muito assim, o que eu vou colocar dessa vez? Não, sempre tem um elemento X, chave, dos milagres de Jesus que você pode colocar aqui, que eles vão se lembrar dos milagres que Jesus fez. Tá certo? Então, assim, me desculpem, meninas e meninos que estejam me assistindo, que eu não trouxe todas as coisas, realmente não deu.
E orem por nós, né? Por nós professores também. Nós desejamos as orações de vocês, porque nós também, né, precisamos muitas vezes da cura do Senhor em nossas vidas, tanto na parte espiritual quanto na parte física. Que o Senhor abençoe todos nós, que o Senhor possa fazer valer sobre nós a sua palavra, que Ele levou sobre si todas as suas doenças, todas as suas chagas e enfermidades, que o Senhor possa estar sempre com suas mãos estendidas sobre nós, nos dando seus livramentos. Que você possa ter uma boa semana de preparação e que Jesus possa falar grandemente contigo e com seus alunos na sua escola bíblica. Que você fique com Deus e tchau! Até a próxima semana que vem, a professora Maquiel estará aqui com vocês. Beijo! Tchau, gente!